Um pêndulo consiste de um fio de comprimento L, então está aqui o comprimento do fio, preso a uma bolinha de massa M e oscila em um plano vertical. Quer dizer, o plano vertical é esse plano da tela do computador, ele não sai dessa vertical, né? Ele sempre vai oscilar no plano, isso que eu quero dizer. Quando o fio forma um ângulo θ com a vertical, que é esse ângulo θ aqui, eu quero saber qual é a aceleração tangencial da bolinha, usando a segunda lei de Newton. Calcule a aceleração centrípeta da bolinha usando força centrípeta mv² sobre 2. Mostre que a partir da equação do torque, torque igual a I vezes alfa, que eu vou obter a mesma aceleração obtida no item A. Então vamos fazer esse exercício. Sobre a bolinha, há as seguintes forças. Força de tensão, né? Uma força de contato do fio com a bola, e a força peso. Tá? São as únicas forças, não há outra força. Tá? Aí eu vou escolher um referencial na bolinha, e esse referencial ele vai estar aqui assim, ó. Então veja que essa escolha de referencial foi feita para quê? Para que a força de tensão fique ao longo desse eixo que eu chamei de radial, vou chamar de R aqui, e o outro eixo fique tangente à trajetória da bolinha, porque a bolinha ela vai fazer esse movimento aqui, né? Esse movimento circular. Ok? E essa direção aqui eu vou chamar de direção T, de tangente. Então eu escolhi esse eixo justamente por isso. Para a tensão ficar na direção radial e que eu tenho um outro eixo tangente à trajetória da bolinha. Só quero apagar isso. Então, com essa escolha do referencial, a força-peso que estava aqui, né, essa é a força-peso, ela vai ter duas componentes. Ela vai ter essa componente aqui, que eu chamei de radial, e vai ter a componente tangencial. Tá? Então, a força-peso tem essas duas componentes. Eu vou usar a segunda lei de Newton para o movimento da bolinha. Então, o somatório das forças tangenciais, tangente à trajetória da bolinha, vai ser a massa vezes a aceleração tangencial, que está aqui. Ó. Então, essa é a força tangencial. Tá? E ela é a componente da força-peso. Tá? É a componente da força-peso ao longo... Então, aqui vai ser o PT, que é o peso tangencial. Por que vocês precisam aprender isso? Porque vocês vão ver isso aqui de novo. Tá? Então, vocês têm que assim, tentar compreender que no ensino superior, todos os conhecimentos são cumulativos. Então, vocês vão ver isso aqui novamente em Física 2. Tá? Em Física 2, vocês vão ver novamente. Então, aqui vai ficar mg seno θ, que é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Cancela aqui. Então, qual é a aceleração tangencial aqui? É g seno θ. Por que é seno? Vou calcular aqui, né? Seno de θ é cateto oposto, que é PT, sobre hipotenusa. Então, P é igual a PT seno de θ. Tá? É por isso que é seno. Tá bom? Então, está aí a aceleração tangencial. Observe que essa aceleração aqui é a mesma aceleração de uma bolinha descendo um plano inclinado. Então, a aceleração aqui da bolinha descendo um plano inclinado é g seno θ. Foi isso que levou Galileu Galilei a estudar os planos inclinados. Que lembram, sei lá, em umas aulas que eu tinha falado, ele tinha ido para a igreja, tinha observado lá um pêndulo oscilar, né? Ok? E ele queria estudar o movimento do pêndulo. Aí ele percebeu o seguinte, que essa aceleração, ou no caso o período, tá certo? Na verdade, a aceleração era igual à aceleração de uma bolinha, de uma partícula que desce um plano inclinado. Então, por isso que na física se estuda plano inclinado e pêndulo simples. Eles são os modelos mais simples para estudar o movimento de objetos mais complexos, né? Para fazer modelagens mais complexas. Então, achei a aceleração tangencial, tá? Que é g seno θ. Na letra B, essa aqui é a letra A, na letra B, eu quero a aceleração radial, a aceleração centrípeta. Eu vou usar a segunda lei de Newton também, somatório das forças ao longo da direção radial, do eixo vertical, lá do eixo Y, se vocês preferirem, é massa vezes aceleração radial. Quais são as forças ao longo do eixo radial, que é esse eixo aqui, né? Quais são as forças? É T e a força-peso ao longo da direção radial. São as forças ao longo dessa direção. Então, aqui eu vou escrever. Vai ficar T menos o peso na direção radial, m vezes a aceleração radial.
Então aqui vai ficar T menos mg cosseno θ é igual a massa vezes a aceleração radial. Então essa aceleração radial vai ficar T menos mg cosseno de θ sobre m. E se eu quiser saber a aceleração centrípeta, posso escrever aqui que V tangencial ao quadrado sobre L é igual a T mg cosseno θ sobre m. Ou a velocidade tangencial vai ficar L sobre m, T menos mg cosseno θ, raiz quadrada. Aceleração radial é aceleração centrípeta, tá? É a mesma coisa. É aceleração centrípeta. V tangencial ao quadrado dividido por raio, que nesse caso é o comprimento do fio. Então tá aí. E na letra C ele quer que eu mostre aqui a aceleração em g seno θ por meio do torque. Então vou fazer isso agora. Então o torque em torno do pivô é R vetorial força resultante. Quais são as forças sobre o pêndulo? É a força de tensão mais a força peso. Então aqui vai ficar o torque, vai ficar R vetorial T mais R vetorial P. Isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque o torque da força de tração é zero. A linha de ação da força está passando pelo eixo de rotação, que é o ponto O. Ele está girando em torno desse ponto aqui. Então veja que a tensão é uma força radial. E essa força radial passa pelo eixo de rotação, então não realiza torque. Quem vai realizar torque é a força peso. Tá certo? Então, nesse caso aqui vai ser L, mg, seno θ. Agora, o que é o torque? Torque é I0 vezes alfa, L, mg, seno θ. I0, que é a inércia rotacional, é m, L ao quadrado. A aceleração angular é alfa sobre L. Aqui vai cancelar esse L com esse L, vai cancelar essa massa com essa massa, esse L com esse L. A é igual a G seno θ. Ok? Qual é a inércia dessa bolinha aqui? Ela tem uma massa m, está uma distância L do eixo de rotação. Então, qual é a inércia rotacional da bolinha? Ela é uma partícula, então é ml ao quadrado. Essa é a inércia rotacional dela. Bonito esse exercício, né? Muito bonito.